Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma meditação do Evangelho. É um prazer estar aqui com você. Antes de começarmos, eu peço que você deixe o seu joinha nesse vídeo para apoiar o canal. Se inscreva no nosso canal para saber das próximas meditações. Compartilhe esse vídeo para que você, junto comigo, possamos alcançar mais pessoas com a Palavra de Deus. E no final, comenta o que você achou da meditação. Vai ser um prazer responder o seu comentário. Hoje nós iremos ler o Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 6, verso do 60 ao 69. E está escrito assim: Naquele tempo, muitos dos discípulos de Jesus que o escutaram disseram: Esta palavra é dura. Quem consegue escutá-la? Sabendo que seus discípulos estavam murmurando por causa disso mesmo, Jesus perguntou: Isto vos escandaliza? E quando virdes o Filho do Homem subindo para onde estava antes? O Espírito é que dá a vida. A carne não adianta nada. As palavras que vos falei são Espírito e vida. Mas entre vós há alguns que não creem. Jesus sabia desde o início que eram os que não tinham fé e quem havia de entregá-lo. E acrescentou: É por isso que vos disse: ninguém pode vir a mim a não ser que lhe seja concedido pelo Pai. A partir daquele momento, muitos discípulos voltaram atrás e não andavam mais com ele. Então Jesus disse aos 12: Vós também vos quereis ir embora? Simão Pedro respondeu: A quem iremos, Senhor? Tu tens palavras de vida eterna. Nós cremos firmemente e reconhecemos que Tu és o Santo de Deus. Bom, o Evangelho de hoje vem dizer para nós palavras duras. Sim, palavras duras, mas que, como consequência, são palavras de vida eterna. Sim, são essas palavras que estão escritas na Bíblia, que apesar de duras e muitas das vezes chocam com os nossos interesses, com as nossas vontades, são palavras de vida eterna. Palavras que confrontam as nossas vontades, os nossos desejos, mas são palavras que libertam a gente dos nossos vícios, das nossas escravidões, das nossas imundícies, fornicações e tudo aquilo que arruína o propósito no qual Deus estabeleceu para nós antes mesmo que nós viéssemos à Terra. Essas palavras de Jesus, elas são duras, porém elas nos libertam e nos salvam. E são as palavras que trazem sentido para a nossa vida e nos ajudam a chegar no propósito que Deus estabeleceu para nós. Assim, como você compra qualquer objeto, qualquer equipamento eletrônico, ele vem com um manual de instrução para você usá-lo da maneira correta, para que ele tenha uma vida longa de duração. Assim é a Bíblia, o manual de instrução para a criação mais esplêndida que Deus fez no universo. Exatamente, você, eu, o ser humano em geral. Essas palavras do manual de instrução de Deus, elas são duras, mas nos garantem uma vida cada vez mais livre de consequências penosas e sofridas. Por exemplo, o pecado que foi contraído lá no primeiro pecado de Adão e Eva, o pecado original. Jesus hoje vem trazer para os discípulos e para nós palavras duras que nos libertam. Sim, muitas das coisas que nos promovem um alavanco na vida, que vai nos colocar em posições melhores de se viver, são palavras duras. Por exemplo, se eu te dizer aqui que se você quer ser alguém musculoso, alguém com uma saúde boa, que quando você tiver com 60 anos, você esteja parecendo um jovem ainda, eu dizer para você que segunda-feira você vai ter que levantar às 5 da manhã, fazer um treino de 1h30 na academia, chegar em casa, comer uma dieta bem regradinha, esquecer o pão, o bolo, o macarrão. Tá vendo? É bem benéfico o resultado, mas as palavras que eu te disse para você fazer segunda-feira são bem duras. E é isso que Jesus traz para nós. E não existe nenhuma outra palavra que carregue vida eterna senão a de Jesus. E apesar de ser dura, é a melhor palavra que existe. Por isso que Pedro disse: Senhor, a quem a gente vai? Só Tu tens palavras de vida eterna. Uma coisa eu te garanto, você já ouviu a palavra de todo mundo, mas nenhuma te trouxe esperança senão essas palavras que Deus escreveu nas Sagradas Escrituras, na Bíblia. Você vai ouvir de todo mundo, do seu pai, da sua mãe, dos seus amigos, mas nenhuma outra palavra te traz esperança, vida
ânimo em meio à tristeza e sofrimento, senão essa, a Palavra de Deus, o manual de instrução para que nós vivamos para sempre com Ele. Então, meu irmão e minha irmã, aqui está o ensinamento de Jesus para nós. As palavras dele são duras, mas agora fica aqui uma pergunta. Você ainda quer seguir essas palavras ou você quer ir embora também, assim como os outros discípulos? Fica aqui essa pergunta para nós refletirmos. Nós vamos abraçar a palavra dura ou nós vamos ficar com as coisas fáceis? Tem uma frase que diz assim: você tem que escolher ter uma vida difícil agora para que lá no futuro você tenha uma vida mais fácil. Ou você escolhe ter uma vida fácil agora para lidar com uma vida difícil no futuro. Assim é com a palavra de Deus. Ou você escolhe essa palavra dura, agora, desafiadora de seguir e se cumprir, e vive uma vida de alegria na eternidade, ou você escolhe as palavras fáceis e macias e doces do mundo e escolhe viver uma vida no futuro de pena, dor e sofrimento eterno. Amém? Que Deus abençoe você e toda a sua família. Foi um prazer estar aqui com você mais uma vez. Se Deus quiser, amanhã a gente se encontra na próxima meditação. Um grande abraço e até mais!